Meus queridos nerds, sejam muitíssimos bem-vindos de volta aqui no meu canal nesse ano de 2026. Eu tenho muita coisa preparada pra vocês e eu sei que vocês estão bem ansiosos com os meus vídeos aí de análises e teorias, tá? Bem longos, mas eu quero começar 2026 com uma coisa bem leve, bem tranquila, só pra gente começar aí a ganhar ritmo, né? Um dos meus focos nesse ano de 2026 vai ser voltar a falar de quadrinho, porque eu tô vendo que eu tô falando muito de anime aqui, principalmente de Madoka, e os nossos quadrinhos estão ficando para trás. E quem melhor, né, pra trazer esse assunto aqui de volta do canal do que a Spider-Gwen. A Gwen Stacy era uma personagem secundária do universo do Homem-Aranha, em que seu maior e mais memorável feito era ter morrido. Mas desde o Spider-Verse, justamente por causa daquele design incrível que fizeram dela, ela tem ganhado mais e mais importância. Ela ganhou até uma revista solo, sua própria história e virou uma das personagens principais do filme do Spider-Verse, o que acabou fazendo que ela ficasse ainda mais conhecida pelos fãs. E como eu falei num vídeo bem antigo com vocês sobre a Gwenpool, a Spider-Gwen ganhou tanta notoriedade em tão pouco tempo que ela foi até homenageada em várias outras capas de revista. Alguns ilustradores desenharam ela como outros personagens, tipo o Wolverine, o Deadpool, o Doutor Estranho, mas é claro que com o crescimento da Spider-Gwen e até a própria Gwenpool, era só questão de tempo até alguém ter a grande ideia de fazer uma revista que juntasse todas essas variações e nomeasse ela de Gwenverso. Sim, uma revista em um multiverso onde a Gwen Stacy assume a posição de vários outros heróis. E é claro que eu, como uma boa fã da Gwen Stacy, eu tava contando os dias pra esse lançamento, até porque... Sério, gente, olha isso. Essas capas não são lindas e maravilhosas? Não são? A ideia também parecia ser bem interessante e bem sem noção e, assim, quem é que não quer ver uma Gwen Verini? O Spider-Gwen Gwenverso foi uma série limitada de quadrinhos que saiu em 2022. Foi escrita por Tim Seeley, que já escreveu bastante coisa, tanto pra Marvel quanto pra DC. Essa história não parece ser nem um pouquinho canônica, e o final dela deixa bem claro que esses personagens provavelmente nunca mais vão voltar. Mas é quadrinho, né? Então, quem sabe, um dia a gente pode ver de novo, né, uma Gwen Verini, uma Gwen Capitão América. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história desse quadrinho. Apesar da gente acompanhar várias variações da Gwen, a Spider-Gwen, né, a Ghost Spider, ainda é a personagem principal. E pra quem já tá acostumado aí a ler os quadrinhos da Gwen, esse começo é bem comum. A Gwen ainda tá tentando recuperar a imagem dela na cidade, depois que a identidade dela foi revelada. A Mary Jane não tá muito feliz porque a Gwen faltou uma apresentação da banda impedindo um assalto, e o pai da Gwen não tá muito feliz com ela agindo como Ghost Spider por aí. Uma segunda-feira comum na vida da Spider-Gwen. Mas em algum outro lugar do multiverso, uma famosa cantora e influencer futurista chamada Finale está se apresentando para uma multidão. Ela fala que quer ser eternizada, logo depois de ela mostrar para a multidão o seu penúltimo meme. Ela junta um grupo bem peculiar para buscar o que ela quer, o Terminal 6. Nosso contraponto aí, né, do Sinister Six. Mesmo sem o seu último artefato, a Finale insiste em prosseguir com o experimento para que ela possa se tornar o último meme. Seja lá o que isso quer dizer. O público então começa a se sentir meio esquisito e é revelado que ela precisa sugar a energia vital de todo mundo que tá assistindo ela para que ela possa enviar partes dela para todo o espaço-tempo e finalmente se eternizar na internet. Eu me sinto uma boomer falando isso, me ajudem. Tudo isso acontece justamente no momento em que a Gwen tá atravessando pro multiverso, e ela acaba sendo atingida por essa energia. Ela então é salva pela Spider-Zero, que diz que tem alguma coisa estranha acontecendo e que ela precisa voltar para a realidade dela, a Terra 65. Mas quando ela chega lá, tudo tá bem high-tech, pós-apocalíptico e com sentinelas voando para tudo quanto é parte. Quando elas vão analisar essas teias aí do multiverso, ela percebe que alguma coisa aconteceu, que isso afetou 5 fios diferentes, e que a Gwen precisa viajar através do tempo e do multiverso para corrigir o que tá de errado entre esses fios. Elas fogem e a Gwen acaba indo parar no seu primeiro destino nessa jornada aí de corrigir o bug do multiverso dela. E é aí que a gente conhece a sua primeira variante, a Thor-Gwen. Ela então precisa lutar contra a Thor-Gwen, ou pelo menos tentar convencer a Thor de ajudar ela na sua jornada para salvar o seu mundo. Sim, essa história é completamente louca. Eu não esperava muito nexo numa história não canônica sobre um Gwenverso, mas eu tenho que admitir que toda essa história aí é meio cringe, digamos assim. Toda essa ideia da pessoa querer se eternizar como o último meme
Parece uma pessoa de 82 anos tentando se passar por um jovem na internet. Mas eu não quero te desanimar de ler esse quadrinho, tá? Até porque, mesmo com toda essa questão aí, eu me diverti bastante lendo ele. E eu quero falar um pouquinho mais sobre as outras Gwens, e eu não sei se isso pode ser um spoiler ou não pra vocês, até porque é bem legal a gente ir descobrindo essas coisas. Então, se você não quiser saber detalhes sobre as outras Gwens, eu vou tentar deixar um tempo aqui no vídeo pra vocês pularem. Mas enfim, é um quadrinho bem pequeno, bem tranquilo, e não tem nada muito grande pra vocês descobrirem, não. Bom, como eu falei antes, a primeira variação que a gente conhece é a Gwendolyn Janus, ou a Gwen Thor. Ela era só uma menina da fazenda quando ela encontrou o Mjolnir. Ela é bem parecida com o Thor que a gente conhece. Ela é super festeira, adora beber e ama estar no centro das atenções. A segunda versão que a gente conhece é a Nightbird, que é a Gwen Stacy aí como se ela fosse uma vilã, meio que uma caçadora de recompensas, na verdade. Ela inalou o gás de uma dessas versões aí do Duende Verde e acabou perdendo parte da sua consciência, indo trabalhar pra Finale pra impedir que a Spider-Gwen salve o seu universo. E é claro que a gente tem também a nossa Gwen Roger, a nossa Capitã América, como ela é conhecida. Ela tomou o soro do super soldado e ela segue o caminho de Samantha Wilson, a antiga capitã, que tá sumida desde a guerra. Ela é bem mais séria que a Thor e carrega aí a imagem de ser bem certinha e bem educada, que nem o nosso capitão. E em seguida, a gente conhece a Gwen Howlett, a Gwen Verine. A origem dela não é muito explorada, tá? Mas fica implícita de que é bem próxima do Wolverine original. Ela é super estourada, sangue quente e ela não se importa de se ferir no meio de batalha. Ela é sempre a primeira a partir pra briga. Uma outra variante que a gente acaba conhecendo é a Toni Stace, a filha adotiva de Howard Stark. Junto com o amigo Normie Osborn, ele criou a empresa de tecnologia onde Toni se tornou engenheira-chefe. Ela então criou uma armadura chamada Guardianware Exo Network, que abreviado vira Gwen, fazendo então ela se tornar a nossa Iron Gwen. E ela não parece ter herdado muito aí da personalidade de quem ela originou, já que ela e o Tony Stark não parecem ter muito em comum. Ela é uma menina bem quieta e tem bastante senso de responsabilidade. E a última variante que a gente conhece é a Gwen Capitã Marvel, que na verdade ela é um alien que foi unido com um clone humano depois da morte dela, a mando do Império Kree, para se infiltrar na Terra e destruí-la. Confuso, eu sei, mas enfim. E sim, temos uma página com ela falando Gwenvengers Assemble. Eu admito que eu fiquei um pouquinho triste de ter visto só essas variações, eu queria ter visto muito mais, muitas coisas diferentes, mas eu também gostei da gente ter tido aí um tempinho pra passar com cada uma dessas Gwens, pra gente ver cada uma delas, entender um pouquinho mais da história delas. Eu gosto de ver a Gwen meio que fantasiada de outros personagens, mas pra virar realmente um personagem da história e fazer algum sentido, a gente tem que perder um tempinho ali entendendo um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que essa história aqui tem só 5 volumes, tá? Então realmente ia ficar um pouquinho corrido se eles colocassem muitos personagens. E eu já vou dizendo, tá? Não espere uma história que vai mudar a sua vida. Esse quadrinho realmente só parece ter sido feito para que a gente visse essas versões diferentes da Gwen, o que na verdade eu não vejo problema nenhum. Essa história é bem tranquila, é bem boba, é bem divertida e é justamente para que a gente pudesse imaginar como que seria a Gwen em outros papéis. Tudo nessa história gira em torno desse grupo tentando se entender para derrotar a Finale e salvar aí o multiverso da Gwen. E um detalhe legal é que cada uma dessas Gwens diferentes que ela conhece meio que reflete uma parte da personalidade dela, sabe? Fazendo com que ela consiga se olhar do lado de fora e entender um pouquinho mais sobre quem ela é e acabar em um processo de aceitação. E que como apesar de todos os desastres aí que aconteceu em volta dela, ela ama o universo dela e ela ama o seu pai e ela quer que tudo volte como estava antes. A pior coisa dessa revista, com certeza, foi a vilã. Todo esse papo, gente, de querer virar um meme, de querer se eternizar na internet, ai, chega a me dar dor física. Tudo bem fraco, bem cringe. Eu acho que eles não conseguiram pensar em alguma coisa interessante pra colocar no Gwenverso. Se você tá procurando uma história com um bom drama, um bom conteúdo, vai ler direto a história da Spider-Gwen, tá? Da Ghost Spider. Não precisa perder tempo com isso. A história dela é muito boa, bem interessante, e se você tem curiosidade, eu super aconselho vocês a lerem. Mas se você é muito fã da Spider-Gwen, é muito fã da Gwen, e você queria muito ver essas outras variações numa história bem tranquila, bem bobinha, só pra você passar o seu tempo, eu aconselho sim vocês a lerem o Gwenverso. São só 5 edições, tá? Vocês conseguem ler ela bem rápido. As ilustrações são muito bonitinhas, as capas são muito bonitas. Se vocês conseguirem comprar elas,
pra ter como coleção, eu também aconselho. Eu sou bem apaixonada pelas minhas revistas, eu gostei bastante das capas e eu gostei também da história, apesar de ter sido, como eu disse, bem bobinha e só mesmo pra ter uma desculpa pra ver. Mas quem é que não gosta, né, de ver vários e se's dos nossos personagens favoritos? E fica aqui a minha recomendação pra vocês. Muito obrigado por vocês terem visto o vídeo até aqui. Esse vídeo vai ser bem curtinho, bem tranquilo aí, só pra gente começar o ano, né? E fica de olho, tá? Que tem muita coisa boa vindo, muita coisa de Madoka, que eu sei que vocês estão querendo, tá? Mas eu também tô preparando bastante coisa legal aqui de quadrinho. Se você tem alguma personagem que você quer saber mais, alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui nos comentários, comenta comigo que eu vou tentar sempre trazer aqui os conteúdos que vocês estão pedindo. Eu leio o comentário de vocês, tá? Às vezes eu não sei o que responder, mas eu leio. Eu vejo o pedido de vocês, e tá tudo anotado aqui, não se preocupa. Se você gostou do vídeo, se você gostou da recomendação, deixa o seu like. Aqui embaixo também tem o nosso link lá do Discord, se vocês quiserem entrar pra bater papo. De vez em quando eu tô online na Twitch fazendo, enfim, alguma gameplay. Meus outros canais também estão aqui. Muito, muito obrigada de novo. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.